Está na hora da última fronteira. Começamos aqui a nossa rubrica habitual na companhia do coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Sandra. Hoje vais começar por nos falar sobre o outro lado da Lua. Sim, vamos começar, se não te importas, de uma maneira muito radioativa, porque é mesmo esse o termo. É algo que os cientistas já conhecem desde 1998, quando uma sonda da NASA sobrevoa o lado oculto da Lua e conseguiu registar aquele ponto que nos aparece nesta imagem como CB. Aquilo não é bem um mapa para o tesouro, bom, é para um tesouro científico, claramente. E aquele CB corresponde às crateras de Compton e Belkovich, daí o CB. E está ali assinalado, e em 98 estava assinalado apenas daquele tamanho, e a notícia da semana é que aquele ponto é muito maior que aquilo que se pensava. Ora, aquilo mostra uma zona do lado oculto da Lua em que tem uma enorme concentração de um elemento radioativo, o tório. E é particularmente interessante porque os cientistas não estavam à espera de encontrar tório ali, por uma razão simples. Aquele tório pensa-se terá uma origem vulcânica. O que é que nós conhecemos do vulcanismo da Lua? Bom, é um vulcanismo muitíssimo diferente daquele que encontramos na Terra. Em primeiro lugar porque a gênese da Lua é muito diferente da gênese da Terra. Pensa-se que há 4 ou 5 mil milhões de anos um planeta do tamanho de Marte chocou com o nosso planeta, com a Terra, e o resultado disso foi o aparecimento da Lua. E o aparecimento da Lua, depois, a Lua, como é um corpo muito pequeno e como não tem atmosfera, arrefeceu muito rapidamente, em escala astronómica, cerca de 100 milhões de anos. O que fez com que não se conseguisse formar por baixo da superfície as placas tectónicas que nós associamos aos fenómenos vulcanismos também na Terra. E, portanto, nos primeiros tempos da Lua, aquilo era um mundo absolutamente diabólico. Eram rios, eram oceanos de magma, de rochas derretidas, até com 400 km de profundidade. E, portanto, muito do vulcanismo que nós encontramos na Lua e que conhecemos na Lua vem de um vulcanismo basáltico. Aquelas manchas pretas que nós vemos na Lua, enfim, quando estamos a olhar para uma Lua cheia, nem sequer é preciso estar cheia, corresponde ao basalto que nos primeiros tempos conseguiu preencher as primeiras crateras de impacto da Lua. E, portanto, era aquele vulcanismo que os cientistas estavam à espera de encontrar na Lua. Então, o que é que faz ali o tório? Bom, o tório, a explicação também está provavelmente no vulcanismo. E responde a um enigma, ou melhor, aprofunda, no fundo, um outro tipo de enigma. É que no lado visível da Lua, 1/3 é coberto por basalto, mas no lado oculto nós não encontramos muito basalto. Este tório vem mostrar, se calhar ainda é uma hipótese científica, que no lado oculto da Lua esteve presente um vulcanismo muitíssimo mais explosivo, muitíssimo mais poderoso, em que provavelmente uma forte vaga de calor proveniente do manto profundo, terá derretido as rochas que estavam exatamente por baixo da superfície da Lua. E essa vaga de calor, como era extremamente elevada, elementos como a sílica e o tório, que precisam de temperaturas muitíssimo mais elevadas para explodirem, terão provavelmente aí a sua origem. Portanto, estamos a falar de um lado oculto da Lua com um vulcanismo diferente. E esta zona com tório, anteriormente pensava-se que teria provavelmente entre os 40, ou melhor, entre os 25 e os 35 km de extensão. Agora sabe-se que é um bocadinho maior, será cerca de 40 a 75 km, mas pode estender-se por mais algumas centenas de quilómetros. E temos mais uma indicação científica de que estamos perante um vulcanismo mais explosivo. É que as encostas desta zona, as encostas vulcânicas desta zona, têm uma inclinação por volta dos 25 a 25 graus, ou seja, é extremamente inclinado. Dá a indicação que estava coberto, provavelmente, por uma lava muito mais viscosa, associada, portanto, também a um vulcanismo explosivo. Portanto, a Lua continua a fornecer enormes mistérios. Um outro mistério um bocadinho diferente e que colocou em êxtase a astrobiologia e sobretudo as redes sociais e alguns portais foi uma imagem que nós vamos ver de seguida e que está no interior desta rocha magnífica. A rocha chama-se Nacala, tem cerca de 1,3 mil milhões de anos. Veio de Marte e foi encontrada no Egito em 1911. E lá dentro foi revelada esta semana uma estrutura mais ou menos ovoide, enfim, uma coisa mais ou menos oval, que nos faz lembrar quase que, ora aí está, uma estrutura mais ou menos celular dentro desta rocha. E, obviamente, que já sei o que é que estás a pensar, se é celular, será que estamos na presença de um fóssil de algo vivo? Não. Os cientistas que estudaram esta rocha começam logo por dizer que afastem lá essas ideias, porque muito provavelmente
estamos perante uma estrutura que tem uma explicação, uma origem geológica. Ou seja, os materiais que compõem este meteorito, os materiais interiores que compõem este meteorito, provavelmente terão aparecido, preenchido parcialmente, digamos assim, uma bolha de vapor de água, precisamente do interior deste meteorito. Mas aquela estrutura ovoide, aquilo parece tanto uma célula, que eles não excluem por completo uma explicação de ordem biológica, mas, por favor, ora aqui estamos a outra imagem, estamos a falar de uma estrutura que tem cerca de 80% a micrómetros, é muito maior do que, por exemplo, as bactérias terrestres, é mais ou menos o mesmo tamanho dos micróbios terrestres, mas é muito provavelmente tem uma explicação geológica, mas andou a correr meio mundo como será que é desta que nós encontramos uma prova da antiga vida em Marte? Não, ainda não é desta, provavelmente. Olhando ainda para outras notícias, há novidades relativamente à formação de galáxias? Sim, foi uma das notícias que veio do Observatório Europeu do Sul e que permite recuar à década de 70. Porquê? Porque na década de 70, os cientistas começaram por fazer simulações por computadores de choques de galáxias. Tudo para tentar explicar porque é que, por exemplo, existem galáxias como a nossa, da Via Láctea, com as espirais, com estes braços que nós associamos às galáxias espirais, e as outras galáxias, como, por exemplo, as leticulares, chamadas galáxias de disco. Os resultados da década de 70 diziam mais ou menos o seguinte: quando nós temos duas galáxias parecidas com a nossa e que chocam e que se unem, o resultado final será galáxias elípticas, portanto, um outro tipo de galáxias. Ora, e o que diziam as simulações da década de 70 é que isso era mais a regra do que a exceção, ou seja, nós teríamos que ter, eventualmente, muitas galáxias elípticas, porque o choque entre estes dois tipos de galáxias que não elípticas dava origem a uma galáxia elíptica. Qual é o problema disto tudo, Sandra? É que a teoria não bate certo com a observação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós sabemos hoje que mais de 70% das galáxias são mais ou menos parecidas com a nossa, são galáxias de disco, são galáxias espirais ou lenticulares, e as elípticas não são tão numerosas assim. Ora, o que pela primeira vez foi descoberto e anunciado esta semana é que, de acordo com observações de mais de 30 galáxias que estão em fusão, relativamente próximo de nós, estamos a falar de galáxias que foram encontradas a cerca de 40 a 60 milhões de anos-luz, o que os cientistas tentaram descobrir foi encontrar uma disposição geométrica que nós só encontramos nas galáxias parecidas com a nossa. Ou seja, aquelas grandes nuvens de gás e poeira em galáxias como a nossa têm uma forma de, imagina tu, panquecas. Então, o que eles encontraram nessas mais de 30 galáxias foi precisamente nuvens moleculares parecidos com panquecas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao contrário do que nos diziam as simulações da década de 70, o que nós encontramos nas galáxias próximas de nós é quando duas galáxias parecidas com a nossa se juntam, o resultado é muito provavelmente uma galáxia espiral, uma galáxia parecida com a nossa. Ora, isto já bate certo com aquilo que nós observamos, ou seja, encontramos muito mais galáxias espirais e lenticulares do que propriamente elípticas. E, portanto, foi um alívio, digamos assim. Muito rapidamente, também há notícias sobre galáxias elípticas que pela primeira vez conseguiu-se medir a velocidade das estrelas próximas do núcleo deste tipo de galáxias elípticas. Imagina, são velocidades à ordem de 10 a 20 km por segundo. Algo muito mais baixo do que as estrelas, por exemplo, das galáxias espirais, como a nossa, que tem da ordem dos 240 km por segundo. Miguel, resta-nos tempo para a imagem da semana. É uma imagem notável e que faz a delícia dos homens e mulheres, certamente. A imagem da semana é uma camisa, Sandra. E não é uma camisa qualquer, é uma camisa que foi criada por estudantes do MIT, estudantes que estudavam como construir melhores fatos espaciais. Então foram buscar tecnologia espacial, como por exemplo a tecnologia de materiais de mudança de fase, ou seja, que adequam, digamos assim, a temperatura da camisa ao ambiente exterior, ou seja, se estiveres lá fora num dia muito quente, ninguém vai reparar que estás a suar, porque a camisa absorve esse suor. Quando entras, por exemplo, no edifício, olha, por exemplo, na RTP com ar-condicionado, então essa camisa altera profundamente também a temperatura que tu sentes, ou, por exemplo, tem outra característica que eu pessoalmente acho fascinante. Não amarrota, ou seja, não é preciso passar a ferro esta camisa. E isto foi uma linha criada por uma empresa, portanto, norte-americana, com inspiração espacial. Tem camisas, tem polos. Digo-te já o preço, esta camisa custa por volta de 78 € e os polos 60 €, e é mais um contributo
um grande, grande contributo para todos os homens e mulheres da exploração espacial. Miguel, obrigada. Obrigado. E um bom domingo.